Me ajuda a até passar uma orientação aqui para os nossos ouvintes também ali. Como funciona o MEC, no fundo? Porque, assim, até onde eu entendo, são 7 cadeiras para ter um voto de Minerva, né? Então, um número ímpar. Ou de grupos que representam as maiorias das instituições que têm alunos. Então, você tem as universidades públicas com cadeiras no MEC e as universidades privadas também, que, no caso, já são a maioria, certo? Acho que você está falando do Conselho Nacional Conselho de Educação. Nacional, perdão, Conselho de Educação, que está ali dentro do... Não, mas eu já posso explicar isso. Tá. Mas pergunta. Mas não, porque o ponto aí as decisões em cima da nossa educação não sofrem uma barreira ali, já nesse núcleo ali, para navegar com propostas, ideias ali, ou projetos que podem ser criados a partir do MEC ali, principalmente? Então, o CNE, ele é independente do MEC. Tem políticas públicas que são de competência do MEC, tem políticas públicas que são de competência do governo estadual, de uma prefeitura, e tem políticas públicas ou diretrizes que vão ter que ser dadas pelos conselhos nacional, estaduais e municipais. Então, vou dar um exemplo. Base Nacional Comum Curricular. O Brasil criou essa tal de BNCC, que são diretrizes curriculares, para que cada estado e cada município, dentro da sua autonomia, criasse os seus currículos. Esse processo de construção da Base Nacional Comum Curricular, ele foi muito liderado pelo CNE. Porque lá no CNE é um conselho, a sociedade está representada. Então, tem, por exemplo, as universidades privadas, as universidades públicas e por aí vai, ensino superior. Tem a Câmara de Educação Básica. Mas o MEC, ele é o braço executor a nível federal. Então, o que está na responsabilidade do MEC? Institutos federais. Sejam tecnológicos, sejam as universidades federais. O MEC praticamente não tem ensino médio, ensino fundamental, mas é ele que concentra os recursos, porque no Brasil é muito às avessas. A União que tem boa parte do recurso, não é os municípios. E justamente por concentrar muito recurso, o MEC que deveria estar tocando o bumbo, que a gente fala, dando a diretriz, dizendo o que tem que ser feito e apoiando as redes que mais precisam com recurso. Criando projetos, no fundo, né? Executando ali. Né? Às vezes não é nem executando, mas vou dar um exemplo. Chegou a pandemia, o que o MEC poderia ter feito? Primeira coisa, dizer como é que a gente vai conectar essa molecada. Eu não posso esperar que 5.570 municípios que são responsáveis pela educação fundamental e 27 estados que cuidam do ensino médio, cada um contrate um tipo de conexão. Cada um contrate uma plataforma. Isso é um caos. Essas redes não têm poder de negociar, não conseguem fazer isso de forma rápida. E contratado de quem? Pois é. E aí você abre brecha por muita coisa. Sim, porque é tudo por má fé, né? por incompetência, por não conseguir. Então, o que a gente cobrava do MEC? MEC, você tem que dizer qual que vai ser a plataforma, como que vai ser o contrato, como que vai ser a fiscalização. Eles não fizeram isso. E aí eles respondiam, mas não é a nossa atribuição. É sim. A lei diz que essa é a atribuição de vocês. E aí, quando chegou o momento da gente conseguir fazer uma volta segura às aulas, o que a gente cobrava deles digam quais são os protocolos. Deem o passo a passo. Então, especialmente nesses momentos, eu vejo que o MEC, e a lei suporta isso, tem que dizer, essa é a direção, minha gente. Então, tem uma diretriz curricular. Não é o MEC que vai dizer qual é o currículo de cada município, mas vai dar a direção. O MEC, por exemplo, deveria estar incentivando que a gente tivesse cada vez mais escolas em tempo integral. Porque a gente sabe que esse modelo de educação, ele é muito melhor do que o de hoje. Um modelo de educação que você leva empreendedorismo, uma aula de dança, um teatro, que os jovens, eles têm o seu protagonismo como centro, cada um vai ter o tutor, uma tutora para pensar seu projeto de vida. Nós temos em Pernambuco, Goiás e Espírito Santo esse modelo revolucionando a educação. E aí existia lá um programa do MEC, olha, é para incentivar que cada vez mais estados e municípios tenham a escola em tempo integral. E tinha recurso para isso, mas foi paralisado. Nossa Senhora. Tá uma catástrofe o MEC. Eu sei que nenhum governo nunca priorizou a educação como coisa número 1, mas a educação nunca foi desprezada como agora também não. Tá muito, muito difícil. Essa é a sensação que eu tenho. Tem muita evasão escolar agora também, né? Esse é um número recorde até, né? O pessoal não quer mais nem trabalhar nem estudar, é isso? E aí, sem estudar, não consegue arrumar, virou um círculo vicioso. Que a gente fala dos alunos sem, né? Que estão sem educação e sem emprego. Queria só falar 2 coisinhas sobre isso. Quando a gente fala sobre evasão e abandono escolar, para mim é o maior exemplo de que educação é vida. E eu literalmente, não estou filosofando. Tem um economista que é o Paes de Barros, que é um professor do INSPER que eu admiro muito. Ele fez um estudo comparando quem tinha terminado o ensino médio com quem não tinha terminado o ensino médio. Só isso.
não vamos olhar para nada, só fazer 2 grupos. Como estavam. Exatamente. E ele viu que quem não termina o ensino médio vive 3 anos a menos, na média. Tem maior chance de ter uma doença grave, de se envolver com a criminalidade, de ser preso, de ter um trabalho precário. Ou seja, não terminar o ensino médio condena. Obviamente que há exceções, gente. Estou falando do agregado, da estatística. E aí eu estou trazendo isso porque ele foi calculando. Não dá para calcular todo o custo, mas alguns dá. Quanto que o país perde no PIB, na produtividade, com aumento na segurança, com os gastos de saúde. E ele chegou antes da pandemia em 214 bilhões de reais, que era 3% do PIB. E na época era, de cada 5 jovens, um não estava terminando o ensino médio, principalmente por falta de interesse, por achar que aquele modelo de educação não fazia sentido, não servia para nada. Depois da pandemia, a gente sabe que pelo menos dobrou a evasão e o abandono escolar. E essa é a coisa que mais me preocupa, porque, de novo, a gente tem dados para mostrar que a gente condena uma geração quando ela não termina o ensino médio. E a gente sabe que esse número pelo menos dobrou. Já tem os principais fatores dessa evasão? Falta dinheiro para, inclusive, ir para a escola, falta comida, então ele para de ir, começa a trabalhar. Qual que é o... Essa é uma pergunta muito importante, porque até pouco tempo atrás, a principal razão para mulheres não terminarem o ensino médio era a gravidez na adolescência. E para homens era a necessidade de trabalhar. E muitas pessoas acham que ainda é isso. Ainda são fatores, mas não são mais a primeira. Já faz um tempo que a principal razão que leva à evasão e abandono escolar é falta de interesse. É você achar que aquela educação não serve para nada, não faz sentido, não vai te levar a lugar nenhum, você não vai fazer um vestibular, você não vai conseguir um bom emprego. Então, assim, é uma questão de convencimento mesmo, da gente convencer esses jovens. E aí eu falo dessa educação integral que meu olho brilha, que a educação vale a pena. Mas mais do que isso, a gente tem que mostrar para eles que dentro da escola pública, se a gente revoluciona essa educação, faz sentido eles estarem ali, porque eles vão sair e vão conseguir um emprego. E vão conseguir continuar seus estudos. E vão conseguir sonhar. É aquela velha história. A educação tem que ser mais interessante do que o crime, tem que ser mais interessante do que não fazer nada. E isso não é verdade para muitos jovens hoje.